determinando locais de teste. O propósito de um esquema ou diagrama esquemático é mostrar como o circuito está conectado eletricamente e é tipicamente usado para determinar a função e a operação de um circuito. Ele enfatiza os dispositivos, elementos de um circuito e suas funções, como distinguido do arranjo físico dos componentes. Um diagrama de fiação mostra como os terminais estão conectados, quer por mostrando os fios ou identificando qual terminal está conectado a qual. Ele pode também mostrar as localizações relativas de componentes e mesmo as cores, codificando os fios. Veja na figura 11 uma comparação de diagrama esquemático e diagrama de fiação. Vamos dar uma olhada mais de perto neste diagrama. A partir do diagrama esquemático, você poderia pensar que o terminal PB1 está diretamente conectado ao PB6. Contudo, quando olhando em como o circuito está conectado na realidade, você pode ver que PB1-2 está conectado ao PB2-2 e não PB6-4. É verdade que está conectado ao PB6-4. O esquema está correto e o circuito ainda funciona como mostra no esquema, mas os fios estão encaminhados diferentemente do que você pode esperar. Os diagramas esquemáticos são ótimos para identificar áreas do problema, mas você deve sempre usar um diagrama de fiação para identificar a fiação real do circuito e determinar os locais de teste. Regras gerais de medição. Como já foi comentado, há muitos tipos de instrumentos de teste usados para resolver problemas. Alguns são instrumentos especializados projetados para medir vários comportamentos de equipamentos específicos. Há outros tipos de instrumentos de teste, tal como multímetros, que são de natureza mais geral e podem ser usados na maioria dos equipamentos elétricos. Um multímetro típico pode medir voltagens AC alternada, DC contínua, resistência e corrente. Antes de usar um multímetro para fazer um teste, você deve saber o que o multímetro lerá se o circuito estiver operando normalmente. Você deve fazer sua medição baseado no diagrama do circuito. Se a leitura for qualquer outra coisa do que seu valor previsto, você saberá que esta parte do circuito está afetada por uma falha. Você deve sempre verificar o multímetro antes de usá-lo para resolver problemas. Para um voltímetro, teste o medidor em uma voltagem conhecida antes de usar. Seu multímetro deve ler a voltagem correta. Para um ohmímetro, toque as pontas de prova uma na outra. O display deve ler 0 ohms, ou mesmo perto de zero. Com as pontas de prova separadas, ele deve medir infinito, ou OL. Precauções para medições. Aqui estão alguns dos faça e não faça para usar um multímetro. Estar familiarizado com suas características. Leia o manual de instrução antes de usar. Assegurar que ele seja seguro para uso e que não haja danos óbvios para o multímetro ou o condutor de medição. Estar certo de que os condutores estão nos soquetes corretos e a rotação da chave esteja na posição correta para a medida desejada. Nunca medir resistência em um circuito que não esteja bloqueado. Nunca aplicar mais do que a voltagem classificada para ser medida. Mantenha seus dedos atrás do protetor de dedos das pontas de teste quando fazendo medidas. Para evitar leituras falsas, as quais poderiam levar a choques elétricos ou ferimentos pessoais, substitua a bateria tão logo o indicador de bateria fraca apareça, usando um voltímetro. Um voltímetro permite a você testar a diferença de voltagem entre os pontos. O esquema mostrado na figura 12 é para o circuito usado nos exemplos seguintes. Ele é um circuito série, onde todas as chaves devem ser fechadas para que a lâmpada acenda. A figura seguinte fornece uma demonstração
de tomada de leitura de voltagem em um circuito. Observe que a lâmpada, na figura 13, está apagada devido ao fato de as duas chaves estarem abertas ou desligadas e nenhuma tensão estar sendo aplicada à lâmpada. A figura 14 mostra como essa situação seria representada pelo diagrama esquemático. A figura 15 mostra que a chave S1 foi ligada, mas mesmo assim a lâmpada continua apagada devido ao fato da chave S2 ainda estar aberta, impossibilitando a aplicação de tensão na lâmpada. A figura 16 já mostra que as chaves S1 e S2 foram ligadas e a lâmpada acendeu. O fato de a lâmpada ter acendido indica que uma tensão foi aplicada a ela. Vamos pegar um multímetro e ver qual o valor da tensão que está sendo aplicada à lâmpada? Na figura 17 temos um multímetro à esquerda do circuito. Observe que a chave seletora ainda está na posição desligada e o multímetro sem as pontas de prova. A figura 18 mostra que a medida foi feita e constata uma voltagem de 115 volts. Para tirar ou tomar essa medida, foram seguidos os seguintes passos. 1. Girar a chave seletora do multímetro para a posição V, ou voltagem. Isto o transforma em voltímetro. 2. Colocar a ponta de prova preta no lado da lâmpada que tem a ligação com o N, ou neutro. 3. Colocar a ponta de prova vermelha no lado oposto da lâmpada. Observação: este lado da lâmpada tem ligação com o L, ou linha, através das chaves S1 e S2. Veja na figura 19 que, se abrirmos ou desligarmos S2, a tensão lida será 0 volts. A voltagem de 0 volts é devido ao fato de a voltagem proveniente da linha L ter sido interrompida pela abertura da chave S2. A figura 20 mostra que, se medirmos do lado da chave S2, encontraremos a voltagem de 115 volts, que seria aplicada à lâmpada se a chave S2 tivesse ligada. Observação: o circuito elétrico que estamos analisando está sendo alimentado com 3 fios com as seguintes letras nos terminais: L, N e G. L é a abreviação de line em inglês, ou linha em português. Este fio é o positivo da linha de alimentação. N é a abreviação de neutral em inglês, ou neutro em português. Este é o fio neutro, ou negativo da alimentação. O neutro é o ponto de referência para tomarmos medidas de tensão. G é a abreviação de ground em inglês, ou terra em português. O terra é o fio que é usado para aterrar as partes metálicas dos painéis e máquinas em geral. A função do fio terra é nos proteger contra as possíveis correntes elétricas vindas da energia de alimentação. Caso isso aconteça, essa corrente elétrica será desviada para uma barra que está enterrada no chão, chamada aterramento. Não confunda o neutro com o terra. Usando um ohmímetro. O ohmímetro é a função do teste que mede resistência e que também serve para nos indicar se houve algum curto-circuito ou mesmo ruptura em algum ponto do circuito. Quando usando um ohmímetro, você deve primeiro desligar e bloquear a fonte de energia. Se um ohmímetro for conectado a um circuito eletricamente vivo, a baixa resistência do ohmímetro poderá permitir um fluxo de corrente excessiva através dele. Esta corrente poderá, então, danificar o medidor ou o circuito, e mesmo causar ferimentos à pessoa que estiver usando este ohmímetro. É também importante que não haja caminhos paralelos para poderem dar a você leituras incorretas. Para evitar caminhos paralelos, você deve sempre desconectar um fio do local onde você estiver testando. A figura 21 mostra várias opções de tomar leituras com ohmímetros. Um ohmímetro permite a você medir a resistência entre 2 pontos em um circuito. O esquema mostrado na figura 22 é para o circuito usado no exemplo seguinte. Ele tem 2 lâmpadas em paralelo,
controladas por uma chave simples. As figuras a seguir fornecem uma demonstração de como tomar leituras de resistência em um circuito. Como foi dito anteriormente, a primeira coisa a fazer é desligar a chave de alimentação deste circuito. Sabemos que no quadro de interruptores, na figura 23, é a segunda chave que alimenta este circuito e vamos desligá-la conforme mostra a figura 24. A figura 25 mostra que temos que bloquear a chave desligada com um cadeado e usar uma etiqueta com a frase em manutenção ou não opere. Agora já podemos tomar as medidas de resistência de forma segura. Estamos em dúvida se a lâmpada de cima da figura 26 está queimada e vamos medi-la para tirar esta dúvida. Agora podemos tomar a medida de resistência de forma segura. Estamos em dúvida se a lâmpada de cima da figura 26 está queimada e vamos medi-la para tirar esta dúvida. A primeira coisa que devemos fazer é desconectar um dos fios de um dos lados da lâmpada. Neste caso, vamos desconectar o fio do lado esquerdo, mas poderia ser os dois do lado direito. Não importa. Veja na figura 27. A figura 28 mostra o fio do lado esquerdo já desconectado e a chave seletora do multímetro também já na posição ON para a medição de resistência. Em seguida, colocamos as duas pontas, cada uma de um lado da lâmpada. Observação. No caso de medição de resistência, não há necessidade de escolher a posição correta para conectar as pontas vermelha e preta, pois isto não altera o resultado da medição. A figura 29 mostra que a resistência medida foi de 26 ohms, o que indica que a lâmpada não está queimada ou aberta. Se a lâmpada estivesse queimada, o resultado da medição seria infinito, ou OL. Observe que na figura 30, tentamos fazer a medição sem desconectar um dos fios, e o resultado foi totalmente diferente. Este resultado representa a medição da resistência das duas lâmpadas em paralelo, o que não é exatamente o que estamos querendo saber. Portanto, nunca se esqueça de desconectar o fio ou fios ligados a um dos lados do componente que você quiser medir, para que o resultado da medição seja referente somente ao componente que você tem dúvidas. Testes à procura de pontos abertos e em curto. Nesta sessão, você aprenderá a usar o multímetro para encontrar falha consistindo de componentes que se tornaram abertas ou componentes que se tornaram em curto para o neutro. Você verá descrições e demonstrações de várias técnicas usadas para determinar o local de circuitos elétricos abertos ou em curto. Tipos de falhas. Equipamento pode falhar por duas razões básicas. O equipamento pode não obter o sinal elétrico adequado para operar, ou ele falha para operar mesmo recebendo o sinal elétrico adequado para operar. Há muitos tipos de falhas mecânicas que podem levar o equipamento à falha ou operar inadequadamente. O mecanismo pode estar fora de ajuste ou emperrado, rolamentos podem estar travados, ligações podem ser quebradas ou interrompidas, etc. Em muitos casos, uma inspeção do equipamento revelará a causa da falha. Falha elétrica pode geralmente ser caracterizada como circuito aberto ou circuito em curto. Circuitos abertos ocorrem quando há uma quebra nos circuitos, impedindo a corrente de fluir. Isso pode ser um fio quebrado, conexão frouxa, componente aberto, etc. Curtos circuitos ocorrem quando dois ou mais componentes que deveriam estar isolados entrem em contato com um outro. Por exemplo, a isolação na fiação pode romper, fazendo com que os condutores se toquem ou entrem em curto para o neutro. As falhas também podem ser a combinação do exposto acima. Por exemplo, se um fio está em curto para o neutro, o resultado, alto fluxo de corrente em direção ao neutro, poderá causar o derretimento do fio, fazendo com que o fio se abra, como também ainda fazendo com que outras partes do fio toquem em outros pontos do neutro. Para encontrar falhas elétricas, você precisará usar um instrumento de teste tal como um multímetro para localizar a causa morto, testando vivo versus morto. Uma das primeiras coisas que você deve estar consciente
quando testando, é se o circuito está vivo ou morto, eletricamente falando. Desempenhar certos testes quando o circuito está vivo pode ser muito perigoso. Contudo, algumas companhias têm políticas que proíbem testar circuitos vivos quando resolvendo problemas. Antes de fazer qualquer teste, verifique a política de sua companhia. Esta seção cobre técnicas para testar um circuito enquanto morto e enquanto vivo. Testar um circuito vivo apresenta certos riscos adicionais de segurança. O Ministério do Trabalho e Emprego tem regulamentos NR10 para testar equipamento vivo. Eles esboçam certos procedimentos de trabalho que devem ser seguidos, como também o tipo de equipamento de proteção que precisa ser usado. Você recebeu esse material e é muito importante que você o leia. O voltímetro é a melhor ferramenta para descobrir circuitos abertos, se você puder seguramente manter a fonte de energia ligada. Esta seção mostra técnicas para descobrir circuitos abertos usando um voltímetro. O esquema mostrado na figura 31 é para os circuitos usados nos exemplos seguintes. É um circuito série onde todas as chaves devem ser fechadas para que a lâmpada acenda. No circuito da figura 32, a luz não acende e suspeitamos que o circuito está aberto em algum ponto. Observe na figura 33 que todas as chaves foram ligadas e mesmo assim a lâmpada não acendeu. Isto pode indicar que o circuito não está recebendo energia ou que está recebendo energia e não está tendo condição de fluxo devido a alguma interrupção por quebra de fio ou mau contato de uma das chaves. Bom, para sabermos se o circuito não está recebendo energia ou se há alguma interrupção ou abertura no circuito, podemos usar a poderosíssima ferramenta chamada voltímetro. Na figura 34, o voltímetro já foi conectado aos terminais de entrada de energia e foi constatado a existência de uma voltagem no valor de 115 volts. Observe que a ponta preta do multímetro está no neutro e a ponta vermelha no linha ou positivo. Bom, se existe energia de entrada e a lâmpada não acende, é porque deve haver alguma interrupção no caminho entre o ponto que estamos medindo e a lâmpada. Já que a lâmpada é um componente do circuito que deveria ser ativado ao ligarmos a chave, o correto então é medirmos diretamente nela para nos certificarmos se a alimentação está chegando lá. A figura 35 mostra o multímetro conectado diretamente à lâmpada e a constatação da falta de alimentação, ou seja, 0 volts. Considerando que não há nenhuma interrupção no fio que vai do neutro até a lâmpada, fio branco, podemos concluir que o ponto aberto está entre o outro terminal da lâmpada e o ponto onde o voltímetro acusou uma tensão de 115 volts, mostrado em vermelho na figura 36. Se de início nosso teste acusou a existência de 115 volts no terminal L, agora temos que continuar tomando medidas a partir dele, seguindo a linha anteriormente mostrada em vermelho até a lâmpada. A figura 37 mostra que seguimos a linha e tomamos uma medida depois da chave S1. Observe que foi constatada a existência de tensão naquele ponto. O fato de encontrarmos tensão ali elimina a possibilidade de qualquer ponto aberto nesse intervalo, constatando, inclusive, o bom funcionamento da chave S1. Dando prosseguimento, a figura 38 mostra a tomada de medidas depois da chave S2. Observe que nenhuma tensão foi encontrada, demonstrando uma falha na chave S2. Para termos certeza de que existe uma falha na chave S2, voltamos ao ponto anterior da chave S2. Observe na figura 39 que realmente existe uma tensão antes da chave S2. Observação: é muito importante sempre repetir as tomadas de tensão entre os dois pontos para que você tenha toda a certeza de que o problema se encontra naquele intervalo. A figura 40 mostra que o outro lado da chave S2 realmente não possui tensão de alimentação. Aqui termina a medição para identificar o ponto do circuito onde a alimentação foi interrompida. Agora que já identificamos que a chave é a causadora do mau funcionamento,
O próximo passo é trocá-la. Como já foi comentado anteriormente, para fazer a substituição de um componente do circuito, é necessário antes desligá-lo, bloqueá-lo e etiquetá-lo. A figura 41 mostra a chave do painel já desligada, bloqueada e etiquetada. Após a substituição, podemos tirar a etiqueta, desbloquear e ligar a chave conforme mostram as figuras 42 e 43. Foi muito bom descobrir e substituir a chave defeituosa, mas o equipamento ainda não deve ser entregue para retornar ao serviço se antes ligar e desligar as outras chaves e constatarmos que elas realmente estão boas, não estão em curto e não vão nos obrigar a voltar a este equipamento para outra manutenção. As figuras 44 a 47 mostram esta sequência desliga e desliga para teste. Agora este equipamento está pronto para voltar ao trabalho.